Se toda a sua alegria e todo o seu foco estiver em bens materiais, é ali que vai estar o seu coração, porque o seu coração vai estar onde estiver o seu maior tesouro. E em nome de Jesus, que você coloque o seu coração no lugar certo, para que ele se apaixone pela pessoa certa, pelas coisas certas, em nome de Jesus. Olá, eu sou o Pastor Wagner e o nosso assunto de hoje nós vamos tratar sobre o nosso coração. O texto que nós vamos ler se encontra em Lucas capítulo 24, dos versos 13 a 35. O nosso coração diz muito sobre nós, sobre o que de fato amamos. O nosso coração é muito vulnerável, por isso estamos expostos a muitas coisas. E é comum termos um coração cheio, incendiado das coisas de Deus, mas vão passando os dias, vão passando as situações e o nosso coração vai ficando meio indiferente, vai se esfriando e aquele coração apaixonado passa a se tornar um coração frio. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o seu coração, ele vai estar aquecido por alguma coisa. Ele pode estar frio para as coisas de Deus, mas cuidado, ele pode se apaixonar pela pessoa errada. Ele pode se apaixonar por algo que não deveria ganhar a paixão do seu coração. Então, se você olha, por exemplo, toda a sua alegria, todo o seu foco está no seu trabalho, é ali que vai estar o seu coração. Se está em bens materiais, é ali que vai estar o seu coração, porque o seu coração vai estar onde estiver o seu maior tesouro. A palavra de Deus nos apresenta uma história. E que história é essa? Aconteceu então a morte de Jesus e a sua ressurreição. E logo depois da sua ressurreição aconteceu essa história. 2 discípulos, e é muito interessante que nós sabemos o nome de um e não sabemos o nome de outro. O nome que a Bíblia nos fala é o nome de Cleopas. Estava ali Cleopas e o outro discípulo, que estavam tristes e decepcionados, com seus corações frios, e estavam indo em direção a Emaús. Emaús era uma vila que hoje nem existe mais, que foi absorvida pela grande Jerusalém. E de repente, Jesus começa a andar com eles. Mas o coração deles estavam tão frios que eles nem percebem. E Jesus começa a caminhar ao lado deles e pergunta a eles, mas o coração estavam longe e distante. Quantas vezes isso tem acontecido em nossos dias? Jesus está conosco, Ele está perto, mas o nosso coração está frio, está distante e não consegue perceber pela agitação da nossa vida. Tem gente que inclusive vai à igreja para estar com Jesus, o que de fato é um erro, porque Jesus está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com Jesus entra no teu quarto e teu Pai, não que Ele vai chegar, mas o teu Pai que já está lá, Ele te ouvirá. Jesus está conosco, por isso o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus presente, Deus conosco. Ele não é um Deus distante, mas é um Deus pessoal, relacional, e está comigo e com você 365 dias por ano, todos os dias do ano, está conosco hoje e vai nos levar. Nós estamos aqui e sairemos daqui com Jesus nesse momento, e isso aquece o nosso coração, fortalece o nosso coração, incendeia o nosso coração de amor por Deus. Então vamos ao nosso texto. Gostaria de destacar o verso de número 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração enquanto ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? Essa foi a conclusão que Cleopas e seu amigo chegou depois que Jesus se revelou até eles. Mas eles não tiveram essa consciência.
Jesus chegou a estar com eles no caminho, começou a andar com eles e começou a falar das Escrituras. E então eles falaram, o nosso coração começou a queimar. Queridos, que em nome de Jesus, que cada um de nós possa ter o nosso coração desta forma, queimando, apaixonado por ouvir a palavra de Deus. Que você não esteja lendo a Bíblia pensando que está lendo um jornal. Que você não esteja indo à igreja pensando que está em um auditório de teatro. Que você não esteja andando pela rua ou passeando achando que você está sozinho. Você está com Jesus, com a palavra de Jesus. E o seu coração deve estar incendiado de amor por Jesus. Pois se ele não está com Jesus, diante das circunstâncias do dia a dia, ele vai congelando neste mundo tão frio, tão cheio de religiosidade, tão cheio de incredulidade, tão cheio de ateísmo, tão cheio de ceticismo acerca da palavra de Deus. Se desejamos ter o nosso coração fortalecido pela palavra de Deus, precisamos ter em mente as promessas que Ele fez. Tenha em mente as promessas de Deus. As promessas relembradas em nossas mentes são brasas vivas para o nosso coração. Tem promessa de Deus para a sua vida, de algo que Ele diz que vai acontecer sobre você. Você não pode se esquecer. Você não pode deixar que isso caia no esquecimento. O seu coração se mantém fortalecido e aquecido quando você relembra que Deus diz e que Ele vai fazer. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diante das promessas que Deus tem para a sua vida, creia. Todas as promessas de Deus para nós vão se cumprir. Então, se você quer que o seu coração mantenha fortalecido, cheio, apaixonado, lembre-se das promessas. O diabo, o inimigo está aí para trazer acusações, confusão e roubar da nossa mente as preciosas promessas. Mas Deus está aqui para te lembrar que Ele te ama e tem promessas para a sua vida. Enquanto aqueles dois discípulos conversavam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles, mas os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. O que tem impedido você de cultivar a presença? Jesus, Ele não vai vir. Ele já veio. Jesus, Ele está. Mas talvez você está preocupado demais com as coisas. Talvez você está preocupado demais com a sua vida financeira, com a sua vida familiar, com a sua vida emocional, com as coisas que você tem que resolver, mas tem se esquecido da presença dEle. Então cultive a presença. Diga nesse momento, obrigado Jesus, por escolher fazer parte da minha vida e morar dentro de mim. Quando você estiver com medo, quando estiver preocupado, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito e lembre-se, Ele escolheu morar aí dentro. Ele não mora no templo, Ele escolheu viver dentro de nós. Nós somos a casa do Senhor. Então cultive, celebre a presença. Se você estiver preocupado demais com as coisas, você vai perder a bênção da presença. Ele está presente, Ele é Emanuel e Ele está conosco. Enquanto aqueles dois discípulos conversavam, discutiam sobre toda aquela situação, sobre os acontecimentos, sobre os seus medos, sobre as incertezas, Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Não permita, muitas religiões do mundo têm gerado órfãos, mas a fé cristã não gera órfãos, mas gera filhos, que sabe que tem um pai presente, que ama e se preocupa, que se importa tanto,
que deu o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, que escolheu que o seu Espírito passasse a viver dentro de cada um de nós, e enquanto ele não voltasse, ele deixou a sua igreja para nós. Olha a importância de termos um lugar para pertencer. Que o seu coração se fortaleça nessa hora. Jesus disse que nunca seria fácil. Nunca seria fácil para mim e para você. Mas o que ele disse é que ele estaria conosco. Então não se sinta órfão, não se sinta só, não se sinta abatido, porque Jesus, ao ressuscitar e a nos enviar ao mundo, ele disse: eu estarei convosco. Ele colocou dentro de você o seu Espírito para te ajudar, para te iluminar, para te trazer discernimento. Então mantenha o seu coração fortalecido. Você não é órfão, você não está sozinho, você não está largado. Jesus anda com você e Ele está com você nesse momento da sua caminhada. Tem gente que acha: eu aceitei a Jesus, tudo vai ser fácil. Isso não é evangelho. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Cristo nos dá uma palavra de encorajamento nesta hora. Jesus nos dá uma palavra de fé. Que você guarde isso no seu coração e mantenha-se fortalecido, em chamas, incendiado, porque esta promessa se cumprirá por todos os dias da nossa vida. Todos nós podemos ter momentos de tristeza, faz parte da vida. A vida é cíclica. Passamos por momentos de tristeza, momentos de raiva, momentos de dor, momentos de ira. Nós somos seres humanos, mas você não pode se conformar com o estado de tristeza. Um estado de tristeza profundo que você se entrega, e isso é terrível. Pode trazer consequências emocionais e até mesmo espirituais. Você está em um estado de tristeza. Isso não é normal, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos o tchara de Deus. Nós temos a alegria que vem do coração de Deus. Você pode, por circunstâncias, estar atravessando nesse momento um período de tristeza e de enfraquecimento. Mas você não pode mergulhar no estado de tristeza e achar que isso é normal. A tristeza rouba a alegria, a tristeza rouba o ânimo, rouba a disposição, inclusive, de ir e levar as boas novas aos corações. Porque começamos a olhar somente para dentro do nosso próprio coração, para as nossas próprias necessidades. E o nosso coração vai ficando pequeno, apertado. Então peça a Deus nesse momento, faça esta oração, peça a Deus que derrame sobre a sua vida a alegria. Jesus, eu quero voltar a rir, eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a dar gargalhada. Tem pessoas que não lembram a última vez que sorriu de alegria, porque está azedo, amargo, ranzinza, reclama de todo mundo, ninguém presta, ninguém vale nada, só reclama, só reclama. Eu quero dizer em nome de Jesus, por amor de Deus, não se vitime, mas creia, decida sorrir, coloque uma roupa nova, coloque um sorriso, mude a música, troque a música por uma canção de alegria diante do Senhor. A gente não canta de alegria porque está tudo bem, nós cantamos de alegria porque sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós sabemos quem somos em Deus, nós sabemos quem somos em Cristo. Somos filhos amados de Deus, temos um Pai que nos ama, que é o provedor, o sustentador, que cuida de nós, e isso traz a nossa identidade e a nossa alegria. Então, diante do seu coração, diga ao Senhor: eu quero voltar a rir, eu quero voltar a celebrar, eu quero voltar a estar na mesa, eu quero celebrar com os meus irmãos, eu quero celebrar com os meus amigos. Grandes coisas fez o Senhor por nós,
por isso estamos alegres. Que você reconheça quão bom Deus é e que o seu coração reconheça que Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas. Que o seu coração seja fortalecido nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ter um coração fortalecido, convide Jesus para ficar com você para sempre. O verso 29 diz: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Tudo começou a mudar nessa história quando eles foram fortalecidos pelas palavras de Jesus. O desejo dos corações dos discípulos foi: fica, Senhor, fica conosco, Senhor, já é tarde. Então Jesus ficou. Por quê? Todas as vezes que convidamos Jesus para fazer morada em nosso coração, em seu casamento, em sua história, em sua família, diante do seu problema, Jesus vai dizer sim. O compromisso de Jesus é conosco. Ele poderia ir embora, mas ouve o convite. Onde ele fica, ele transforma. Onde ele chega, as trevas têm que ir embora. Se você deseja ter um coração fortalecido, permaneça em comunhão com Jesus, versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Quando eles deram a Jesus o lugar principal, eles estavam dando a ele o governo, dando a primazia. Queria ser cheios de Jesus todos os dias. Diga: eu me rendo. Chega de gerenciar a minha própria vida. Eu quero me entregar. Toma aqui, Senhor, as chaves da minha vida. Se você quer ter um coração fortalecido, convide Jesus para ficar perto. Permaneça perto dele em comunhão, entregando o governo e o controle da sua vida a ele. Que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.